Estamos de volta, seguindo aí a nossa programação, agora falando sobre as tendências e tecnologia do novo esporte. Queria chamar aqui o Fernando Patara para estar conversando aí sobre esse próximo painel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um poder para falar com vocês de dois assuntos tão importantes, que é esporte e tecnologia, ainda mais a gente utilizando esse mote das Olimpíadas, que enfim começar um evento tão importante, mesmo em meio a esse momento tão díspare que a gente está vivendo mundial por conta da pandemia, por conta da questão do Covid. O evento ele foi por um determinado momento suspenso, postergado, prorrogado, mas enfim a gente conseguiu trazer o evento à tona. O ciclo olímpico é tão importante para o desenvolvimento do esporte, é importante para o desenvolvimento da sociedade, para a potencialização da economia. E aí, em cima disso, eu acho que é fundamental hoje a gente bater um papo, trazendo um pouco da experiência do que o Arena Hub faz. Eu sou cofundador do Arena Hub, que é o maior centro de inovação e tecnologia do esporte da América Latina, e a gente traz um pouco da visão que a gente tem acerca do que pode ser construído nos próximos anos, dentro desse novo esporte, uma brincadeira que a gente utiliza, que a gente faz, o novo esporte, porque o consumo de esporte ele vem sendo alterado, né? Então é fundamental a gente trazer as novas tendências, quais são as expectativas, as experiências que a gente busca em cima disso, e para isso eu vou compartilhar com vocês agora uma tela, onde a gente consegue explicar de uma forma mais simples o que a gente vem vislumbrando para esse caminho. Vamos lá. Então, hoje eu vou falar em nome do Arena Hub sobre tendências tecnológicas no novo esporte. Como eu falei anteriormente, somos um centro de inovação e empreendedorismo que visa desenvolver todo o ecossistema em torno de esporte e entretenimento, apoiando entidades esportivas, startups e as marcas em prol do desenvolvimento do esporte. O esporte, ele é mais do que saúde, ele é mais do que cultura, é muito mais do que entretenimento, é uma indústria, uma ferramenta poderosa de impacto econômico e social. E quando a gente para pensar exatamente quando surgiu o esporte, é datado de 4.000 anos antes de Cristo na China, já existiam práticas esportivas, lógico que ainda de uma forma ainda muito mais rude, muito mais distante do que a gente acompanha hoje, mas já eram práticas esportivas, já mensuravam como práticas esportivas algumas modalidades de ginástica, e ao longo dos anos ele vem se potencializando e inserido dentro da nossa sociedade. Acho que um bom exemplo disso, até utilizando de novo o pano de fundo dos Jogos Olímpicos, é como os Jogos Olímpicos, desde a idade moderna, vêm acompanhando a evolução social e vem sendo utilizado também como uma ferramenta de transformação econômica e social. Os Jogos Olímpicos ele interfere diretamente na vida de milhões e milhões e bilhões de pessoas, por onde ele passa ao longo dos anos, e ele acompanhou, em termos de modalidades e movimentos sociais, o desenvolvimento para ser aplicado de uma forma clara e efetiva. Então, desde movimentos de lançamento de esportes femininos, de acompanhamento de novas tecnologias, de momentos tão ruins quanto esse que a gente está vivendo, que são momentos de guerra, o esporte sempre veio se transformando de acordo com a sociedade. Isso faz para a gente sempre levantar uma pulga atrás da orelha do quanto que a gente percebe essa evolução do esporte, ao ponto que a gente faz sempre uma correlação de que se estivermos consumindo esporte como os nossos pais consumiam, alguma coisa está errada. O esporte ele vem se transformando, acompanhando as transformações econômicas e sociais. Então, independente de qual seja a modalidade esportiva que você acompanha, está acostumado, habituado a acompanhar, a seguir, frequentar, a sua experiência ela vem sendo transformada, né? A experiência de estádio vem sendo transformada, a experiência de conteúdo vem sendo transformada e as próprias modalidades esportivas elas se transformaram ao longo das últimas décadas para atender essa real necessidade do público que hoje vem consumindo e bebendo do esporte. Dessa forma, a gente mensura a transformação da cadeia em verticais distintas.
a inovação e a tecnologia ela pode ser aplicada tanto para o desenvolvimento do esporte como modalidade, e aí quando a gente diz o esporte, é que realmente as soluções tanto de IoT, VR, robótica, gestão, grafismo, elas transformam o esporte. Então, acho que um exemplo que a gente vem seguindo nos últimos anos no futebol em específico é a questão do VAR. O VAR é uma solução que foi implementada e transformou a prática e o consumo do esporte, mas a gente pode ampliar isso para outras verticais, a bola dentro, bola fora do tênis, eu acho que é um bom exemplo, os sensores que são utilizados em esgrima, é um ótimo exemplo também para mensuração de como que a gente realmente consegue potencializar através de soluções a prática esportiva, ao ponto que cada vez mais a gente gere um produto melhor ao mercado. Pensando fora do esporte em específico, a gente tem realmente quem pratica o esporte. E aí a prática do esporte ela pode se dar tanto no profissional quanto no âmbito amador. Quando a gente pensa em soluções que podem ser desenvolvidas de tecnologia para praticantes do esporte, a gente está intimamente ligado à performance, dados, estatísticas, acompanhamentos, gadgets que você utiliza, vestuário, então quanto que teve evolução em relação às roupas que são utilizadas no esporte, aumentando hoje a performance de quem realmente está na ponta, tudo isso para que você atinja resultados melhores. Pensando em resultado, efetivamente, se nós pegarmos as métricas de resultado dos últimos anos de outras Olimpíadas, a gente percebe que realmente estamos numa curva gradativa de cada Olimpíada que passa, índices sendo quebrados. Isso por conta realmente do incremento da tecnologia e também das performances dos atletas. A outra forma de absorvermos essa tecnologia proposta se dá dentro do âmbito do engajamento, de quem acompanha. E aí, quando a gente pensa em engajamento, é a geração de conteúdo, é a gamificação desse público em específico, é a experiência que é proporcionada ao fã da modalidade esportiva, é como a gente entrega o conteúdo, que eu digo, no termo de transmissão, broadcast para eles, experiências dentro de estádio, mobilidade que funciona de forma realmente a que ele tenha cada vez mais um conforto de acompanhar a modalidade, a utilização de segundas e terceiras telas, tudo isso para que realmente cada vez mais ele participe de forma efetiva do esporte que tanto ele é apaixonado e tanto ele pretende consumir. E em termos de sociedade, a gente pode pegar até novamente as Olimpíadas como um bom exemplo. A sociedade é transformada através do esporte, tanto em termos de mobilidade, smart cities, segurança, tudo por proposições de eventos esportivos, como também de construção de inclusão social, diversidade. O esporte é uma ferramenta enorme de impacto social, e isso diretamente interfere na construção da sociedade. Tudo isso nos deixa claro que cada vez mais estamos adotando mais tecnologias em esportes diferentes para entregar o que a gente entende que seja de melhor produto ou serviço para quem na ponta está absorvendo isso diretamente. E aí, quando a gente pensa em adoções de tecnologia, esse slide demonstra para a gente que alguns esportes estão um pouco à frente de outros, mesmo não tendo tanta penetração de mercado em termos de acompanhamento e serem eventos grandiosos, quanto o futebol, por exemplo. Né? O futebol hoje tem um nível de adoção de tecnologia em torno de 10%, 12%, isso pensando grandes eventos atrelados ao futebol e grandes ligas. Isso a gente não consegue ver em pequenas ligas, em pequenos centros, mas em grandes centros o nível de adoção de tecnologia bate 10%, 12%. Em comparação ao basquete, e aí a gente mensurando o basquete também de grandes ligas, uma própria NBA, a gente percebe que a gente está muito aquém ainda de adoção de tecnologia, tanto em termos de treinos, em termos de entrega para o fã final, em desenvolvimento da modalidade. Tudo bem que parando para analisar em relação ao basquete fica um pouco até injusto por conta da construção da modalidade da NBA
muito mais no viés de entretenimento do que necessariamente de competitividade efetiva em cima de descenso, ascenso, da estrutura do esporte. Porém, a adoção de tecnologia existe na construção também da modalidade, e aqui é legal a gente demonstrar o quanto que dentro do esporte ainda a adoção de tecnologia está começando a ser feita, está começando a existir, não é uma coisa ainda tão exponencial. Então, é um oceano azul de oportunidades que tendem, nos próximos anos, a ter uma crescente muito grande. Tudo isso só é potencializado em termos de desenvolvimento de tecnologia com criações de centros de inovação. Hoje, o mercado de Sportec, mesmo sendo um mercado early stage, um mercado em desenvolvimento, ele já está difundido em praticamente todos os continentes de forma exponencial. É um mercado hoje que já transita provavelmente na casa de 20 bilhões de dólares em investimento nos últimos 5 anos. Já temos alguns grandes unicórnios em termos de Sportec. No Brasil, o Arena Hub é o maior player do Brasil e da América Latina e vem trabalhando já dentro de um ecossistema com centenas de players envolvidos para que realmente nos próximos anos a gente tenha um desenvolvimento através do esporte maior. Acho que é importante frisar que no segmento esportivo as soluções de propostas de entrega de tecnologia têm muito pouca barreira de internacionalização. Diferente de outros segmentos, se a gente comparar com agro, segmentos, de repente, até de fintech, você tem alguns regulatórios que inviabilizam a internacionalização tão simples. No segmento de esporte, os regulatórios são muito pequenos, né? Então, você consegue construir soluções, pois as dores são muito parecidas dos mercados e as soluções elas podem ser replicadas em outros países e ecossistemas. Então, realmente é um mercado com um potencial de desenvolvimento grande, muito mais quando a gente pensa em alcance do público final, que seriam soluções B2B2C e B2C. Em específico, vamos trazer algumas tendências que a gente entende que estão sendo já aplicadas no esporte e que nos próximos anos elas vão ser insubstituíveis, né? Então, assim, são totalmente necessárias. E aí, quando a gente pensa nessas tendências, nós temos a inteligência artificial como uma tendência muito forte, realidade aumentada e também VR, que também é uma solução muito forte e já vem sendo utilizado tanto para treinamentos como em outras linhas. Blockchain traz muito mais segurança em relação ao que está sendo feito. O 5G, que é o validador e viabilizador de aplicações de tecnologia, porque traz mais velocidade, estabilidade, soluções de internet das coisas e gamificação. Não podemos deixar de fora a gamificação, pois eu acho que é uma ferramenta de impulsionamento da aproximação com o público final. Pensando nas tendências tecnológicas e quando a gente pensa já no primeiro aspecto de inteligência artificial, podemos usar a inteligência artificial de 4 formas distintas. A gente pode pensar em inteligência artificial no pré-game, nós podemos pensar em inteligência artificial durante o jogo, pensar em inteligência artificial pós-game e em inteligência artificial para beneficiamento e crescimento da modalidade do esporte. Quando a gente olha para o pré-game, é como a gente vai utilizar esses dados que estão sendo propostos e gerados para melhorar performance, treinamento, diminuir lesões, criar estratégias, mensurar resultados em cima de estratégia, selecionar times de forma efetiva que entreguem melhor a determinados adversários, criação especificamente de condições de jogos melhores, tudo isso para que você chegue mais preparado para o dia do jogo, aonde no dia do jogo, com a inteligência artificial, a gente consegue trazer análises, a gente consegue trazer dados, especialistas de treinamento que fazem análise diariamente durante os jogos, tudo isso para que a gente tenha as mensurações na sequência do pós-jogo de forma efetiva, onde a gente faz análise de feedback, a gente vê a recuperação dos atletas,
a gente vê se realmente as lesões elas podem ser ministradas e geridas de uma forma mais efetiva. E quando a gente pensa no desenvolvimento do talento, é como que a gente faz com plataformas de inteligência artificial para encontrar talentos que realmente atendam ao desenvolvimento do esporte em relação à performance esperada. Já existem N plataformas hoje que fazem essa seleção, esse screening dos atletas de acordo com a necessidade de evolução do próprio esporte. Um bom exemplo para isso, em relação a plataformas que fazem algo semelhante, nós temos o próprio desenvolvimento da Noruega de centroavantes, por exemplo. Eles mapearam que era uma demanda específica do mercado e começaram, através de inteligência artificial, buscar pessoas que tivessem o perfil, atletas desde a base que tivessem o perfil, para entregar soluções efetivas para a posição de centroavante. Tudo isso a gente espera gerar nessas ações muito mais relacionamento com fã, conteúdos mais direcionados, de acordo com o que realmente eles estão esperando. A gente consegue entregar produtos de acordo com a necessidade do mercado, fortalecimento da vertical de betting, que realmente está crescendo muito, e também os direitos de transmissão atrelados à capacidade de cada consumo. Quando a gente pensa em termos de operacionalização, ela traz muito mais competitividade, desenvolvimento dos clubes, você aumenta a venda de tickets, participações em evento, merchandise e pagamentos. Então, assim, hoje mensurar o desenvolvimento de clubes, times e entidades esportivas sem incremento de inteligência artificial fica cada vez mais distante. Uma outra ferramenta que vem sendo utilizada e desenvolvida tanto para crescer em treinos, utilizar em treinos, como para acompanhamento de eventos, é as soluções de realidade aumentada, holografia e realidade virtual. A gente está muito acostumado a pensar essas soluções muito mais para acompanhamento das modalidades esportivas, mas não necessariamente no âmbito de treinos, simuladores. Um bom exemplo do quanto que isso já é utilizado de forma significativa são em eventos automotivos, né? Então, hoje, todos os pilotos utilizam simuladores em realidade aumentada e também em realidade virtual para que eles tenham cada vez mais a sensação e a sensibilidade do treino em que eles irão participar. Tá? Então, eu acho bem bacana a gente trazer. É um mercado também que vem crescendo exponencialmente, é um mercado que já fala para mais de 6,4 bilhões de dólares. O Atlético Mineiro acabou de lançar uma solução no Brasil de aproximação e fan engagement, onde ele faz holografia também com seus atletas e realidade aumentada, onde você gamifica a cadeia e aí você pode interagir com os atletas através da realidade virtual. Um outro caminho que vem sendo desenvolvido e amplificado é o caminho através do blockchain, que é uma plataforma digital poderosa, um código aberto que permite contratos inteligentes que automatizam a troca de produtos, conteúdos, dinheiros em redes de ponto a ponto. Muita gente já conhece o conceito de blockchain. Dentro do esporte ele está sendo difundido e está numa crescente enorme, tanto nas linhas de tokenização para os fãs, nas vendas e nos relacionamentos de rede peer-to-peer, que é direto de um para o outro, nos contratos que estão sendo construídos, nas vendas de ticket, patrocínio e também em cards colecionáveis, e não podemos deixar de lado o NFT, que hoje em dia está tão difundido. Quando a gente pensa realmente no incremento desse mercado, só para se ter uma ideia, a Socios.com, que é uma plataforma que tem uma moeda digital, ela já atua em alguns clubes europeus de grande performance, tal qual Barcelona, Juventus, e a tokenização de fãs já gira mais de 30 milhões de dólares por cada clube. Estima-se ser um mercado bilionário de transações superiores a 2 a 3 bilhões de dólares. Por quê? Porque hoje todo mundo quer participar diretamente ou indiretamente da gestão ou da gamificação ou da administração do clube. Você não quer simplesmente torcer, você quer fazer parte daquilo. Tá? Até o ponto que a gente traz dos cards colecionáveis através da NFT. Então, o blockchain veio realmente para revolucionar a segurança e a velocidade do que está sendo proposto.
Tudo isso só é possível hoje com o incremento de rede 5G. De nada adianta a gente oferecer experiências para serem desenvolvidas dentro de estádios ou em grandes eventos, se o celular lá dentro não funcionar. Se você não tiver acesso a uma internet que tenha o mínimo de velocidade na conexão, que tenha estabilidade na conexão proposta e que tenha realmente uma capacidade para que a gente possa rodar todas as propostas que estão sendo feitas. As Olimpíadas do Japão, ela é intitulada como as Olimpíadas do 5G, onde através do 5G está sendo difundido o conceito muito forte de robótica, então eles estão utilizando robôs para receber os atletas, para fazer direcionamento dos atletas dentro da Vila Olímpica, para retirar o lixo de dentro dos estádios, tudo isso por conta do 5G. Ou, por exemplo, os veículos autônomos que transportam os atletas para a Vila Olímpica, também é feito através do 5G, e pela primeira vez temos uma transmissão em 8K, com uma altíssima qualidade, que também só é possível por conta do 5G. Por fim, e não obstante, a internet das coisas. Quando a gente pensa em internet das coisas, a gente vislumbra tanto o desenvolvimento de atleta, para a saúde dos atletas e para engajamento dos fãs. Tudo isso a gente utiliza de sensores, de dispositivos, de gadgets, para que a gente atinja os objetivos propostos. Então, por exemplo, no desenvolvimento de atletas, a gente pode usar sensores, vídeos, tudo isso para que a gente tenha um melhor desempenho. Em caso de saúde, nós já temos hoje equipamentos que são colocados em diversas entidades esportivas para mensuração do quanto que cada músculo está sendo exposto durante a prática esportiva, antes e durante a modalidade. Tudo isso para a gente reduzir lesão e ter recuperações mais rápidas. Por exemplo, a gente sabe até do uso, que é muito simples e todos lembram, de coletinhas. Os atletas usam coletes para mensuração das performances. E engajamento dos fãs está muito mais atrelado às arenas inteligentes, tudo isso para proporcionar uma melhor experiência. Hoje já temos câmeras 360 graus que ficam monitorando e fotografando todos os eventos ao mesmo tempo, onde que ele registra a sua expressão durante o jogo e depois te disponibiliza isso. Esse é um dos exemplos. Eu acho que um que é legal de trazer é o que está sendo utilizado hoje para treinos e performance em natação, que é um pedalzinho que você coloca na palma da sua mão e conforme você está nadando, ele mensura exatamente qual está sendo o contato da sua mão com a água, o quanto está gerando de empuxo, de resistência e o quanto você precisa melhorar seu movimento. Mas igual esse, nós temos também soluções que podem ser aplicadas com gadgets de pulso, que já está muito difundido, principalmente nos esportes de rua, que a gente consegue mensurar tanto a performance como o seu nível de exposição da sua saúde. Gamificação, a gamificação ela é fundamental tanto para gerar comunidade, gerar engajamento dos fãs, gerar experiências novas e entrada também no esporte, né? Através da gamificação a gente consegue reter a audiência do público que realmente curte e quer acompanhar a modalidade esportiva. Aqui eu trouxe uma que pouca gente sabe, de um esporte que nem é tão difundido assim no Brasil, que é o squash. O quanto eles conseguiram construir através da gamificação um Kinect, é muito parecido com o Kinect, para você mensurar performance, gamificar, incluir novos jogadores desde a base, crianças poderem participar. Tudo isso você consegue através da gamificação. E através da gamificação, a gente tem hoje também um canal de distribuição muito forte que está atrelado às plataformas de betting. As plataformas de betting hoje utilizam da gamificação para aproximação com o seu público final. Por isso que eu acho que é tão importante a gamificação. Através da gamificação, você tem o conhecimento do seu público final, você consegue também trabalhar com os dados dele para ofertar soluções benéficas ao fã. Essa transformação, ela só está começando. Quando a gente diz venha fazer parte desse movimento, é porque compreendemos que o segmento de inovação e esporte é somente ainda uma semente que tende a se transformar numa árvore gigantesca, né? As soluções hoje elas estão começando a aparecer dentro das entidades esportivas. Hoje, dentro do Arena Hub, a gente faz um trabalho muito forte de conscientização das entidades esportivas
acerca do processo de transformação digital, o quanto que é importante o processo de transformação digital para as entidades esportivas, para que realmente elas consigam absorver toda essa inovação que está sendo proposta e construída todos os dias, com a união com outros centros de inovação internacionais de maturidade superior. A gente acredita que realmente nos próximos anos teremos um mercado muito mais desenvolvido em termos de adoção de tecnologia. Dessa forma, agradeço realmente a todos que estiveram comigo acompanhando essa apresentação das tendências tecnológicas. Peço que realmente vocês acompanhem o movimento do Arena Hub, sigam o que a gente está fazendo. Todos os dias estamos trabalhando para o desenvolvimento do ecossistema de esporte e entretenimento. Nesse primeiro, já estamos rodando o nosso primeiro programa de aceleração, então convido todos a participarem e acompanharem o programa de aceleração, pois realmente são essas as soluções que tendem, num curto espaço de tempo, a ajudar nesse processo de transformação efetiva. Desde já agradeço novamente a Campus Party por essa abertura e possibilidade de falar um pouco sobre esporte e inovação, um assunto tão novo. Agradeço também ao pessoal do Sebrae, que desde sempre vanguardista, apoiando o empreendedorismo e o desenvolvimento do mercado. Agradeço a todo o time do Arena Hub, sei o quanto eles estão trabalhando todos os dias para o desenvolvimento do esporte e todas as startups e entidades esportivas que estão conosco nessa jornada árdua. É um prazer e muito obrigado a todos pela presença.